ficava gangorrando, sabe? Parece que, pensando numa pizza, né? Dependendo do que acontecia, o percentual meu que queria morrer era tipo assim, 30%, 20%. Aí a parte que queria viver, ela segurava a onda. Mas tinha dias que a proporção do outro, não vou falar que ela passava da metade, não, mas ela aumentava de proporção e ficava muito difícil conter. E na minha terapia, eu conversava muito isso com a minha terapeuta, e falava assim: nossa, mas eu não consigo evitar essa vontade, não consigo evitar essa vontade. E ela sempre me repetia assim: Eric, a morte, até pela natureza do seu trabalho, né? Eu já fiz N casos de suicídio, de tudo quanto é jeito que você puder imaginar, desde por intoxicação medicamentosa, por enforcamento, que tem demais, gente que se jogou na frente de caminhão, é assim, absurdo. Então dá até aquela naturalizada, sabe? Então, assim, até no meu aspecto pessoal, ficava assim: ah, mas pessoas morrem todos os dias por causa desse tipo de coisa, eu serei só mais. Sabe, também dava aquele empurrãozinho racional, eu digo, sabe? Pra talvez aceitar esse lado meu. Mas a minha terapeuta sempre falava assim: Eric, a sua parte que é viver é muito maior. Qualquer pessoa que te conhece, a empolgação que você tem com as coisas, é cheio de projetos e tudo. Então, assim, isso é fase, é porque você teve contato com gatilho, com estressor, aí o sintoma, ele aumenta às vezes de intensidade, aí você sente essa gangorra, mas assim, vem e vai passar. Não, você não tem que correr para os Zolpidem, porque era assim, eu me condicionei começava a doer muito, nossa, eu tenho que fugir de mim mesmo, e aí era o Zolpidem, né, que foi uma coisa que eu levei muito tempo para lidar, e principalmente, doutora, chamar a atenção aqui, pessoal, a gente já identificou assim, pensando no meu caso, acho que 2 erros, pelo que a senhora falou, grandes que eu cometi. Primeiro, não ter pedido ajuda, não ter falado disso. Fiquei tempo demais, eu acho que escondendo isso até de mim mesmo, ter buscado ajuda especializada, né? Eu digo, eu levei tempo demais para buscar ajuda especializada de terapia, no caso, e eu não falei isso para o meu psiquiatra. Eu levei muito tempo, tive que fazer muita terapia para ter a coragem de contar para o meu psiquiatra. Isso que eu tratava com ele há anos, pela vergonha, pela culpa que eu sentia de estar viciado em Zolpidem. Tanto que quando eu contei para ele, eu levei assim meses mesmo, assim 3, 4, 5 meses para contar. Porque eu tinha medo assim que de alguma forma ele ia me julgar ou que ele tinha confiado em mim e eu estava usando mais do que ele recomendou. Era uma relação meio estranha, sabe? E aí, quando finalmente eu consegui contar, a solução, né, falar para as pessoas que não há motivo para a gente não buscar ajuda especializada e confiar na pessoa que está cuidando de você, ele trocou a substância. Ele começou a fazer o desmame, falou assim: Eric, isso é super comum, algumas pessoas passam por isso. No seu caso, algumas coisas te condicionaram a isso. Vamos trocar a substância. Primeiro, vamos diminuir o Zolpidem. A gente foi diminuindo, caiu ali para 5 miligramas, né, que eu tomava comprimido de 10. Foi caindo, aí assim, eu levei muito tempo, eu fui viciado uns 4 anos, mais ou menos, né? Eu levei acho que 6 meses para tomando de 5 em 5, aí você começa a não dormir, é um inferno até você recuperar, né? Mas recupera, não morre não, é ruim, mas não morre não. E aí depois ele trocou. Hoje em dia eu tomo a Exopiclona, por exemplo, que parece que é um primo, né, do Zolpidem, que tem menos risco de causar dependência. A Exopiclona só me dá sono, não dá aquela sensação de pileque, e eu durmo, acordo bem no outro dia. O Zolpidem me dava uma ressaca, assim, aquela coisa que você usa, mas você não fica bem depois. Piorava os pesadelos também, eu sentia. Então, já viu, assim, pedir ajuda acho que é fundamental, né, doutora? Parar para pensar nisso, né? Você diz assim: olha, eu me sinto culpado quando eu olho para trás e vejo que eu demorei a pedir ajuda. Mas eu te digo, isso é esperado. Primeiro, pelo estigma com saúde mental, que ainda existe, e segundo, porque você é homem. Os homens têm policial aí. De acessar os serviços de saúde para todos os tratamentos, mesmo aqueles que não são de saúde mental. Então, as mulheres procuram mais ajuda, elas procuram fazer check-up, elas estão mais habituadas a fazer seus controles com a medicina. Os homens são mais resistentes, e isso é efeito da nossa cultura. A nossa cultura de que homem não chora, homem não pede ajuda, homem é provedor, o homem é forte, o homem tem que ser viril, ele tem que ser másculo.
ele não pode sofrer, ele não pode demonstrar vulnerabilidade, porque senão tem significados na sociedade. Então, nós somos efeito da nossa cultura. E você é afetado pela cultura que você está imerso. Você não está separado da cultura que você vive, né? Então, esse repertório nos atinge. Atinge aos homens e atinge as mulheres, atinge as parceiras dos homens, né? Então, muitas vezes, a própria esposa ou namorada também não tem dimensão, não tem um olhar mais compassivo para o homem, porque o julga do jeito que escuta na sociedade, que o homem tem que ser muito forte. Isso está diminuindo com o passar do tempo, mas em determinadas localidades, isso é uma realidade 100%, né? De uma cultura que exige do homem uma posição muito firme, sem vulnerabilidade, fraqueza, problema, dificuldade, né? E você estava contando da pizza, que ora você tinha 30% de esperança, 30% de ideação suicida. Isso é a realidade da trajetória de alguém que está sofrendo, porque a ideia suicida, ela nunca vem por um problema único, ela vem por uma somatória. O nosso instinto de sobrevivência, ele é muito firme, ele é muito imprintado na nossa genética. Então, para burlar esse sistema, tem que ter muitos fatores concomitantes. Muito raro acontecer uma coisa pontual e a pessoa atentar contra a própria vida. Então, em geral, é uma somatória de muitos estressores, desde a presença do transtorno mental, até o uso de substâncias, até a falta de suporte social ou suporte no trabalho, até o ambiente de trabalho estressor ou desemprego, a dificuldade financeira, ou uma situação de desonra, uma situação de injustiça. Então, e como são problemas muito complexos e que, às vezes, exigem uma resolução de longuíssimo prazo, né? Tem problemas que a gente não resolve de hoje para amanhã, né? Mas a dor pode ficar numa proporção tamanha que a pessoa pode querer buscar um alívio. Aliás, essa é a principal razão para a tentativa de suicídio, para o suicídio consumado, é o que a gente chama de psychache, que é uma dor aguda, insuportável, lancinante, de desespero, de desesperança, que a pessoa não enxerga a saída e que ela vê o mundo assim, ó, dentro de um túnel. Ela não vê possibilidades, ela só enxerga o problema. E ela fica tão constricta, tão comprimida por esses problemas, que ela pensa assim, não tem mais jeito, a única saída é a morte. Porque, embora irreversível, ela é uma saída para o sofrimento, mas é a pior saída de todas, né? Porque é uma desistência, na verdade, né? Não sei se a gente pode chamar isso como uma saída, mas na cabeça de quem está sofrendo, a pessoa interpreta isso como uma solução, está resolvido. Eu vou tirar minha vida. Eliminou a dor. Vai passar. Hã? Tipo assim, eliminou a dor, né? Vai dar uma solução para minha dor, né? E assim, achei interessante o que a senhora falou. Primeira questão dos homens, né? Eu lembro que era um vídeo da senhora. A senhora sabe que eu adoro repostar seus vídeos. Se deixasse, eu repostava tudo, se coubesse do quiz. Aqui é o primeiro que a senhora fala de suicídio entre homens, né? Dados globais. Acho que é quase 1 milhão, né? Todos os anos. E acho que é 80 de pessoas, 1 milhão de pessoas. E aí só homens é 80%, uma coisa assim, não é? Na verdade, hoje os números estão entre 700 e 800 mil. E 80% são homens. Então. Você vê, achei interessante. É muito grande, sim. É muito grande. E assim, quando a senhora falou dessa questão cultural mesmo, eu citei o trabalho, né? Eu tinha medo das pessoas saberem que eu estava tão mal e tal, de não ter ajuda, de ser estigmatizado. Mas a senhora falou um negócio que eu me dei conta agora, né? Eu não contei pra minha família. A senhora sabia? Você vê, eu não tive coragem de contar. Eu não contei pra minha rede de apoio, não tive coragem de falar do meu vício pro médico. Não tive coragem de falar. Minha família percebia que tinha alguma coisa errada. Elas só viam que eu tomava remédio para dormir.
né? E eles estavam preocupados com isso, mas não sabia que estava nessa proporção e nem que eu estava passando por ideação suicida. Eles só foram descobrir depois que eu entrei na terapia, aí que eu contei pro meu médico, aí que eu fiz um ofício para administração pública, aí que eu contei para eles, foi todo um processo. Então, quer dizer, então é esperado da pessoa mesmo, às vezes, essa até dificuldade em expressar a sua condição. O que é um paradoxo, né? Porque a gente imagina que vão ser com as pessoas que a gente ama e que nos amam, que a gente vai primeiro se abrir. Mas o paradoxo está nisso, né? Junto com o amor, a gente coloca um monte de expectativas. O que vão pensar de mim? Eu vou trazer sofrimento para as pessoas que eu amo. Tô sendo ingrato. Elas vão culpar comigo. Elas vão achar que eu tenho ingratidão por tudo que elas fizeram por mim. E todos esses pensamentos, eles vão povoando a mente e, às vezes, a situação chega no que você viveu. Você se isola, você não compartilha com ninguém, você vive essa dor sozinho e você não está conseguindo enxergar saídas, né? Mas você não consegue compartilhar essa dor com alguém que possa te ajudar a ver de fora, te trazer uma palavra. Olha, uma fase, vai passar, tudo passa. Quer dizer, às vezes é uma frase assim que a gente precisa ouvir no momento de desespero. Você está tão mergulhado naquilo que parece que vai ser eterno. A gente vai sofrer daquele jeito eternamente, que aquilo é um caminho sem volta, né? O fundo do poço. Então, às vezes, da pessoa que a gente ama, é isso que a gente tem que ouvir. Olha, eu estou do seu lado, eu vou te ajudar.